Pegou. Bom, como minha filha mandou eu dizer, oi Brasil, aqui é Regi Falcão, estou começando aqui meu primeiro ensaio de vídeo. Acabei de descobrir que pelo YouTube, pelo celular, o YouTube não manda ao vivo, então eu vou gravar, vai ser um vídeo curtinho e daqui a pouco eu estou lançando no ar, tá? A ideia desse canal é que eu compartilhe com vocês algumas ideias, e são só ideias, são a forma como eu penso. Não quero que ninguém considere isso como sendo uma orientação científica, embora eu possa passar algumas informações científicas, mas eu atribuo a vocês a responsabilidade de pesquisar, confirmar e aí sim, se vocês quiserem, aplicar na vida de vocês. Eu posso lançar algumas ideias que são intuições, coisas muito particulares, experiências de vida, e enfim, é só uma troca de ideias porque eu acho que acredito que eu acumulei algumas coisas na minha experiência de vida que podem ser úteis nesse momento de pandemia. O sentido desse canal, o objetivo desse canal é compartilhar com vocês ideias sobre o sentido da vida e a natureza da mente. Por quê? Muita gente tem me procurado, se queixando de medo, de ansiedade, depressão, pânico, que são formas de sofrimento. Eu fiz um pequeno vídeo, mas no status do WhatsApp fica muito curto. Eu me atrapalhei mais do que estou me atrapalhando agora. Então eu preferi abrir um canal por sugestão também de muita gente. Vamos começar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para entender e melhorar esse momento de tanto sofrimento, diminuir esse sofrimento, é realinhar as ideias. Já estava tudo muito bagunçado na cabeça das pessoas pelo estilo de vida que a gente vinha desenvolvendo. E agora que o mundo virou de cabeça para baixo, muitas pessoas não estão compreendendo. Elas estão sofrendo muito em suas casas, porque agora elas estão com mais tempo para se observar. E elas estão estranhando, estar consigo mesma, estar na sua própria companhia. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, a dor é um acontecimento no corpo. O sofrimento é um acontecimento na mente. Isso é muito importante a gente diferenciar dor e sofrimento. O sofrimento, ele deveria refletir, teoricamente, ele deveria refletir a dor que o corpo sente. Só que em alguns momentos de desajuste da mente, o sofrimento ele pode ser muito maior do que a dor, ou em alguns momentos também de desajuste o sofrimento está muito menor do que deveria ser. A dor está alertando que o corpo está em perigo, mas a mente está tão ocupada com outras distrações que não produz sofrimento, não produz sinal de alerta. Pode ser tarde demais quando a pessoa vier a descobrir que o corpo já estava falecendo. A pandemia é um fenômeno só, mas as reações de sofrimento são milhares. Por quê? Porque o sofrimento é uma invenção sua, é uma invenção minha, é uma invenção de cada um. O sofrimento, na prática, então, ele acaba não refletindo a dor que existe no mundo comum, no universo comum. O sofrimento é uma criação do universo íntimo. Por isso as reações são tantas. Porque a maneira como você sofre é uma invenção sua, e essa invenção ela vem da forma como você conta a sua história de vida e a forma como você se preocupa com a vida dos outros. Entendam que a maneira como você conta a sua história de vida lhe dá uma posição, como se fosse um personagem. Algumas pessoas são sempre vítimas, outras pessoas são sempre heróis, algumas pessoas são sempre neutras, algumas pessoas são perturbadas. A maneira como você conta a sua história de vida revela qual é a posição que você se percebe no mundo. E a partir dessa posição, você manifesta uma das formas de sofrimento. Para o vídeo não ficar muito longo, ele já vai em 4 minutos. Eu vou dar logo as cartas aqui e depois eu vou dividindo em outros vídeos, tá? Então as formas de sofrimento bem comuns agora. O medo, o pânico, a depressão e o desespero. O sofrimento é inevitável, mas alimentá-lo ou não pode ser uma escolha sua. Agregue em sua consciência experiências de êxito, experiências de superação. Não para se exigir o mesmo êxito, mas para que você tenha consciência de que é possível superar.
Dessa forma, você começa a realinhar o seu repertório de experiências sobre sofrimento e superação, para que o sofrimento atual não te paralise e você acabe sucumbindo não pela dor real. Se você não está com a Covid-19, você não está sentindo as dores provocadas por ela no seu corpo. Mas se você já entrou em sofrimento por conta da Covid-19, você já deve estar sentindo 1000 coisas, inclusive coisas que não são sintomas dessa doença. Então, não tenha tanto foco nesses dias em muitas informações, em excesso de informações sobre o que está acontecendo em outros países que não se organizaram antes, sobre as trapalhadas dos governantes que a gente tem aqui no Brasil. Claro que é preciso ter uma certa quantidade de informação e eu não vou saber te dizer qual é essa quantidade, é você quem vai medir isso. Então você precisa estar informado, mas cuidado para que essas notícias não deixem a tua consciência deformada. Porque a informação pode te dar a capacidade de se proteger, mas a deformação da tua consciência pode te deixar num sofrimento tão exacerbado que você vai acabar desistindo de se proteger ou, como algumas pessoas já nos procuraram, pensando em escolher a morte para se livrar do sofrimento. Eu diria que a gente tem outras possibilidades, que não essa. Mas enfim, gente, é possível sofrer menos e a minha ideia é ajudar vocês a fazer isso. Eu tenho conseguido sofrer menos do que muita gente que me procura. E não estou colocando isso como um comparativo, como um ranking, porque isso não é uma competição. Nós não estamos competindo. A melhor experiência que a gente tem para fazer agora é a de colaboração. E eu quero colaborar com vocês, compartilhando aquilo que eu tenho, para ver se isso ajuda vocês a sofrer menos. Até mais, que começou a chover!